Então, continuando, agora que a gente já lembrou mais ou menos, né, como é que começou toda essa questão da pandemia de coronavírus, agora a gente vai falar um pouquinho daquilo que interessa, né? Como que eu posso evitar contrair o vírus, como que eu posso saber se eu posso estar infectado, como que eu posso evitar contaminar as outras pessoas, né? Ou, né, nesse caso aqui, como que eu posso estar tomando as medidas possíveis para diminuir o máximo o risco de contrair esse vírus que é bastante transmissível, tá? Então vamos falar, já começando a dizer assim como o vírus da influenza, o vírus que causa a gripe, né, os vírus que causam influenza, o coronavírus também é transmitido pelo ar através de gotículas, né? Quando a pessoa fala, tosse, espirra, a gente está soltando pequenas gotinhas que caem ali próximas, né, da onde a gente está. Elas podem sair também por espirro, aí elas vão um pouco mais longe e tudo mais. Ou então diretamente pelo contato, né? Eu estou aqui, né, de repente coço meu nariz, daqui a pouco chega uma pessoa, eu pego na mão, aquilo que estava no meu nariz foi para minha mão e foi parar na mão da pessoa, que eventualmente vai levar a mão na boca, no rosto para comer, né, ou coçar o olho, ou coçar o nariz, e aí o vírus passou de uma pessoa para outra por contato. Então, pode ser por gotícula, né, onde eu falo sem usar máscara, próximo da pessoa, acabo contaminando a pessoa ou os objetos ao redor, ou pelo contato com, né, a superfície contaminada, alguém estava aqui antes, de repente estou num restaurante, a pessoa que comeu, né, estava claro sem máscara, estava conversando com outra pessoa e comendo, de repente a mesa ficou com gotículas da pessoa, não consigo visualizar elas, né, as gotículas são bem pequenas. E o que deveria acontecer? Quando sai essa pessoa, essas pessoas que estão na mesa, o pessoal do restaurante deveria vir passar álcool gel e limpar o álcool gel, o álcool líquido, 70%, e limpar essa mesa, para que se tiver algum vírus, alguma coisa ali, morra. Se isso não foi feito, eu venho, sento bem tranquilo, tiro minha máscara, coloco minha mão na mesa, daqui a pouco estou falando, estou pegando no meu celular, estou, né, coço meu olho, coloco a mão no rosto, e aquele vírus, que no caso estava ali na mesa, vem parar dentro do meu corpo. Então, a ideia dessa aula, né, é a gente falar um pouquinho sobre isso, como que a gente pode evitar, né, ou melhor, diminuir ao máximo o risco de a gente contrair esse vírus. Tá? Então, assim como o vírus da gripe, também o Covid, né, o vírus que causa a Covid, melhor dizendo, também é transmitido pelas gotículas, né, quando a gente fala, tosse, espirra e tudo mais. E aí, quando a gente entra em contato com superfícies que não foram higienizadas, quer dizer, não foi passado álcool, seja um corrimão, uma maçaneta, teclado de computador, qualquer coisa, na verdade, né? Qualquer objeto, qualquer lugar, uma cadeira, num restaurante que você pegue ali, que não foi passado álcool, e você, né, colocar essa tua mão que está contaminada no rosto, na boca, no nariz, você vai acabar trazendo o vírus bem perto e esse vírus pode entrar no teu corpo e aí ele vai começar a se proliferar, a se multiplicar e você vai ter os sintomas e vai ter a doença, tá? Lembrando que pessoas sem sintomas, né, podem transmitir o vírus, se elas estiverem infectadas, até 2 dias antes dos sintomas começarem. Então, não é porque a pessoa não está tossindo, espirrando, com febre, que dá para ter certeza que ela não está com o vírus, né? E esse é um dos motivos que a gente precisa ficar usando máscara o tempo todo, quando a gente está fora de casa, quando a gente está, né, por exemplo, numa aula, como vai ser o caso de vocês, a gente precisa ficar com a máscara, porque eu não posso garantir que o colega não esteja com o vírus naquele período onde ele não está com sintomas. E tem pessoas, como a gente já falou no vídeo anterior, tem pessoas que têm o vírus, desenvolvem a doença e não tem praticamente sintoma nenhum. Então, não se sabe ainda até que ponto essas pessoas estão transmitindo a doença ou não. Então, é uma coisa que a gente precisa se preocupar, sim. Né? Nessa aula, a gente vai falar muito sobre isso. Higiene das mãos e uso de máscara são basicamente as duas coisas que a gente são extremamente importantes. Aqui vou falar, então, sobre algumas medidas de higiene pessoal, né, que são importantes para evitar a transmissão não só do coronavírus, mas de influenza, meningite, vocês sabem, meningite bacteriana, meningite viral, são doenças que também passam através de gotícula, e tem uma lista enorme de doenças que passam por contato ou por gotícula, e aí quando a gente toma essas medidas, a gente está diminuindo o risco de passar ou de pegar qualquer uma dessas doenças, tá? Para evitar, então, a transmissão do vírus que causa a Covid-19, algumas medidas de higiene devem ser adotadas, e aí a gente vai falar sobre as principais, tá?
Higienizar as mãos é a primeira, lavar a mão com água e sabão, pelo menos 20 segundos, esfregar bem a mão ali, entre os dedos, né? Quem é da área da saúde já está bem acostumado com a higienização das mãos, é uma coisa que a gente tem que fazer muito, e é muito importante mesmo, porque é a forma mais fácil, mais barata, mais simples da gente evitar, né, a transmissão de bactérias, vírus e outras coisas, tá? Então, se eu não tenho como lavar a minha mão com água e sabão, né, que seja higienizar com álcool 70. Pode ser álcool gel. A gente não tinha mais no Brasil álcool líquido, né, álcool 70%, a não ser que fosse de uso hospitalar, né, do ambiente ali de saúde. A gente não tinha disponível por aí álcool 70%. Em 2020 isso voltou, né, as empresas voltaram a produzir, foi liberado novamente que fosse produzido, e aí você pode usar álcool gel ou álcool 70, os dois fazem o mesmo efeito, que é chegar na bactéria, chegar no vírus, nesse caso aqui a gente está falando do Covid, então é vírus, chegar lá no vírus e destruir aquela membrana que o vírus tem, então mata o vírus, tá? Lavar as mãos, higienizar as mãos com álcool 70, especialmente antes da gente, né, por exemplo, mexer com criança, vai fazer uma mamadeira para um bebê, vai dar um banho, vai trocar uma fralda, isso é muito importante que a gente evite contaminar as crianças antes da gente comer, né? Então a gente higienizar nossas mãos, né, antes de começar a cozinhar. Na área da saúde a gente faz isso antes de fazer vários procedimentos, a gente vai higienizando as mãos em várias etapas, né, para diminuir o máximo o risco de contágio, de contaminação. Então, e também higienizar muito bem as mãos antes de acabar coçando o olho, de colocar a mão na boca, né? É bem importante. Os objetos pessoais. Então vamos lá. A gente não tem mais condição hoje de estar compartilhando objeto pessoal. A gente não pode mais, por exemplo, tomar na mesma garrafinha, né, no bico da garrafa e passar a garrafa para um colega. Não dá mais para fazer isso, gente. A doença passa por gotícula, mas também passa por contato. Então, se eu pego uma garrafinha, tomo um gole, alcanço para o meu amigo, ele toma um gole, e se eu tiver com o vírus e não sei? Ele vai pegar também, né? Lembra que eu falei, 2 dias antes de aparecer os sintomas, a pessoa já está transmitindo. Então, não dá, né? Não dá para compartilhar copo, já não era nem para ir em festa, né? Mas, fui numa festinha lá muito privada, tal, tomei no mesmo copo de cerveja do meu irmão e peguei coronavírus do meu irmão. Não pode, não tem mais como fazer isso, né? Os tempos mudaram, a gente tem que se adaptar. Não vou nem falar do narguile, que é um negócio que vai passando de um em outro, todo mundo coloca a boca. Chimarrão, dá para tomar chimarrão? Claro que dá. Só que não dá para tomar numa cuia só, faz uma roda de chimarrão, 15 pessoas, todo mundo pondo a boca na cuia. Pelo amor de Deus, isso aí é uma exposição desnecessária, você está se expondo ao risco de pegar o vírus. Não precisa fazer isso. Vai tomar chimarrão? Cada um com a sua cuia. Né? Toma ali, senta, faz uma roda de chimarrão, cada um que tome a sua cuia. Não tem como ser diferente, né? Hoje em dia tem que pensar muito na possibilidade do vírus ser transmitido, porque a saliva contém o vírus, né? Tanto a parte respiratória, a secreção nasal, quando a gente espirra, né? Quando a gente está com coriza, quanto a saliva tem uma quantidade grande de vírus e isso transmite para as outras pessoas. Evitar contato, claro, sempre que possível, com pessoas que estejam doentes. Né? Se eu sei que alguém está com sintomas gripais, né? A pessoa está com tosse, ou está com febre, está com coriza, está com não sei o que, dor no corpo, se eu posso evitar, eu vou evitar de visitar essa pessoa, eu vou evitar, né, de estar compartilhando ali o mesmo ambiente sempre que possível. Claro, se eu estou com alguém assim na minha família, né, uma pessoa mais idosa, uma pessoa que precisa de ajuda, eu vou ajudar? Claro que sim. Mas vai usando máscara o tempo todo, né? Saiu daquele ambiente onde a pessoa está lá, tem que higienizar as mãos. A própria pessoa mesmo, ela vai ter que higienizar suas mãos com uma frequência muito maior, seja lavando a mão com água e sabão, seja usando o álcool gel. Por quê? Virtualmente não tem como, sem você fazer um exame, você diferenciar se a pessoa está com gripe, um resfriado, ou se é coronavírus, né? Ou se é Covid. Não tem como distinguir. Mas o médico falou, não tem como. A infecção por coronavírus, né, 2019, por SARS-CoV-2, a infecção Covid-19 vai desde formas sem sintoma praticamente nenhum, até sintomas muito graves, né, que evoluem muito rápido, com insuficiência respiratória, a pessoa vai para o hospital, é entubada, muitas vezes morre. Né? Então a gente tem desde sintomas nada, né? Pessoas assim que tiveram... O único sintoma que eu tive foi perda de olfato e paladar. Eu não estou sentindo gosto e cheiro, mas o meu nariz não está trancado.
Tem pessoas que tiveram esses sintomas, testaram e estão com coronavírus. Tem pessoas que tiveram diarreia, tem pessoas... Então, os sintomas são muito variados, não dá para saber, né? Ah, mas eu acho... Não ache. A gente tem que ter certeza. Então, se você puder evitar, evite. Se você é a pessoa que está com sintomas, é claro que você vai, né, procurar um atendimento médico, depende do teu município. Isso é feito diretamente na unidade de saúde, ou tem um telefone para você ligar, para você, né, um 0800 para você ligar, conversar com um médico, conversar com alguém que vai agendar a tua consulta, vai te orientar para onde você vai, né? Se você está nessa situação, você não vai, por exemplo, ir para aula, né? Ah, eu estou gripado, mas eu vou para aula porque é só gripe. Gente, não é só gripe, não tem como saber. Então, tá gripado, vai conversar com um médico, o pessoal da saúde, vão te dar um atestado. A pessoa com suspeita de Covid tem que fazer 10 dias de atestado, né? Tem que ficar em isolamento 10 dias no início dos sintomas. Ela vai fazer um teste, vai ver se é Covid ou não é. Lembrando que os testes não são 100%. Então, se a pessoa ainda continua tossindo, espirrando e tudo mais, mesmo que o teste diga que não é Covid, ela não pode sair do isolamento. Ela tem que ficar pelo menos um dia inteiro, 24 horas, sem sintomas, para daí poder sair do isolamento, tá? E aí, mas eu preciso sair para poder ir no médico. Máscara, tem que ser, o ideal é que seja máscara cirúrgica, que segura bem mesmo ali, né, a saliva, a secreção, para você evitar contaminar as outras pessoas, tá? Lembrando então, quem está com sintoma gripal não vai para aula, não vai para estágio, vai pegar e vai colocar um atestadão mesmo, porque é melhor do que você ir lá e contaminar a tua sala inteira, né? Ir lá para o hospital fazer estágio e acabar levando o vírus lá para os pacientes que já estão com outros problemas de saúde. Não tem condição da gente fazer isso, né, gente? Por favor, tá? Mais uma vez eu vou falar, lembrando vocês, higienizar as mãos. Higienizar as mãos junto com o uso de máscara são as duas medidas mais importantes, né? Junto com o isolamento social da pessoa que está com sintoma, para a gente poder evitar essa transmissão de Covid, esses pequenos surtos de Covid que a gente vem tendo no Brasil todo, tá? Então, você foi numa loja, de repente, o comércio tem que fechar todo o comércio. Claro que não. O comércio pode, né, dentro de algumas medidas, ele pode estar atendendo, claro, normalmente. Agora, fui no comércio, cheguei lá, peguei nas coisas, né, mexi na maquininha do cartão, coloquei lá tudo, terminou de encostar nos objetos, tá de máscara, álcool gel na mão, esfrega bem todos, né, a unha, tudo, para matar algum vírus que possa estar ali, antes que você acabe colocando a mão no rosto, tirando a máscara para comer, ou coçando o olho, fazendo alguma coisa assim. Tá? Lembrando que já foi comprovado que esse vírus ele é muito resistente no ambiente externo. Então, já foi feito algumas pesquisas que mostram que ele fica dias, né, no corrimão, por exemplo, nos objetos. Se você não limpar ali, não passar álcool 70, ele vai ficar vivo ali e viável. Então, quem passar ali, encostar e coçar o olho, vai acabar pegando a doença. Então, higienizar muito bem as mãos sempre que possível. Tá? E aí, outra coisa que é importante falar, todo mundo está com saudade, né, de poder ter as aulas presenciais, todo mundo está com vontade, ninguém aguenta mais, na verdade, né, fazer isolamento em casa, ficar em casa, ninguém aguenta mais. E aí, quando a gente vai voltar a se ver, se possível, a gente tem que evitar algumas coisas que são costumes aqui no Brasil, né? Costume de abraçar, costume de pegar e beijar e não sei o que, a gente tem que evitar. Então, surgiram aí novas formas de cumprimentar. Uma forma muito comum é o soquinho, a gente vai lá e faz um soquinho, né? Mas a pessoa tiver, mas você não vai coçar teu olho com a parte de trás. Mas o ideal é que depois que eu encosto em alguém, né, eu vou higienizar novamente as minhas mãos. Então aqui a gente tem algumas alternativas, né, que surgiram aí para cumprimentar as pessoas, né, dando um aceno, fazendo um cumprimento, diversas formas. Eu sei que parece um exagero, mas não é. A gente não sabe, como eu disse, a gente não sabe quem está com o vírus, a gente não sabe se está expondo as pessoas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande de evitar. Eu, particularmente, me incomodo bastante. Às vezes, veio uma visita, tudo bem, já não era para visitar um ou outro, né, ali, mas veio uma visita. Aí vai as crianças e pega as crianças, aperta a bochecha e abraça. Gente, não dá, a gente está expondo as pessoas aí, né? Daqui a pouco vai chegar um momento que vai estar todo mundo vacinado, vai estar, né, os grupos de risco pelo menos vão estar vacinados, a gente vai ter uma queda na mortalidade, na circulação do vírus, mas hoje não dá, gente, a gente está aí numa situação, hospitais lotados, vocês estão vendo o que está acontecendo lá em Manaus, não é só em Manaus que acontece isso, né? Tem outros lugares do Brasil aí que já estão numa situação bem complicada mesmo de leito hospitalar, profissionais da saúde extremamente cansados, estressados, desgastados aí
quase um ano de trabalho extremamente cansativo, né? Em UTIs, por exemplo, onde a pessoa fica paramentada aí 12 horas de plantão, não consegue nem tomar água, né? Porque está em um ambiente aí onde o vírus está circulando, onde pode ter até aerosol aí pairando no ar, o vírus. Então a gente tem que ter respeito por todo mundo que está se esforçando também, né? Então vamos nos conscientizar e aí tentar adotar essas medidas aí que são simples, na verdade. Depois que a gente começa a acostumar, dá para fazer tranquilo. Outra coisa, vai tossir, vai espirrar, tem que cobrir o rosto. Não tem condição da gente pegar, espirrar no ar sem colocar a mão na frente. Colocar a mão na frente é uma alternativa ruim também, porque depois eu espirro na minha mão, daí eu acabo, né, contaminando os objetos até que eu vá lavar a minha mão, passar álcool na mão. Então, se for precisar tossir e espirrar, né, cobrir o rosto aí como está na imagem, né, usando o cotovelo, para tentar evitar, né, que essas partículas de vírus se espalhem. E aí, claro que se eu estou com sinais de gripe, eu vou evitar sair de casa, né? A gente quem está com gripe não sabe ainda se está com Covid ou não, tem que ficar em isolamento domiciliar para evitar passar para as outras pessoas, tá certo? E o uso de máscaras, tá? O Ministério da Saúde ele recomenda que todo mundo use máscara para sair de casa, né? Então, foi liberado aí, já no ano passado, 2020, foi liberado máscara daquelas de tecido com 2 camadas. Não é o melhor jeito de todos, o ideal seria máscara cirúrgica mesmo, aquelas máscaras de usar, né, em hospital, mas já ajuda. Agora, se você está num ambiente hospitalar, num ambiente de um posto de saúde, numa clínica, o correto é você usar uma máscara cirúrgica, porque ela impede completamente, né, a passagem das partículas. Tanto você não vai inalar partículas que vêm de fora, quanto você não vai também, as tuas gotículas de saliva não vão conseguir passar da tua máscara, tá bom? Então essas são as dicas, né, que a gente tá. Agora, então, falando um pouquinho sobre os profissionais de saúde especificamente. Quando a gente fala de uma pandemia, que nem essa que a gente está enfrentando aí de coronavírus, todo mundo está sujeito a risco, isso não tem o que falar, né? As pessoas estão trabalhando, as pessoas estão tendo que ir no mercado, farmácia, as pessoas estão sujeitas a risco. E só que quem trabalha na área de saúde tem que estar muito mais atento, porque você está muito mais exposto. Porque quando a pessoa trabalha num posto de saúde, para onde que as pessoas vão quando elas estiverem gripadas? Elas vão para o posto de saúde que você trabalha. Quer dizer, vai concentrar ali uma quantidade muito maior de pessoas potencialmente contaminadas com o coronavírus. Então, você tem que ficar muito mais atento. Se você trabalha numa unidade que tem pacientes confirmados com Covid, você não pode cometer nenhum erro. Se você cometer um erro, foi lá, coçou o rosto aqui. Se a tua mão, se a tua luva estava contaminada, você colocou o vírus muito perto do teu olho. É possível que alguma partícula de vírus tenha, né, entrado ali na tua mucosa e vai te infectar. Então, aí por isso, por exemplo, nessa imagem a pessoa está usando máscara, está usando um avental, está usando luva, está usando um óculos de proteção, está usando face shield, né, que é esse plástico, né, que fica aí na frente do rosto, que é um escudo realmente para o rosto. Tudo isso para diminuir o risco da pessoa cometer o erro de, que nem eu falei, coçar o olho de repente, alguma coisa assim. As mãos do profissional de saúde, elas são, né, e sempre foram, na verdade, a principal fonte de infecção, né? As mesmas mãos que acabam ajudando, que dão, né, um pouco de carinho para o paciente, que acabam fazendo procedimentos que melhoram o conforto, qualidade de vida e tudo mais, as mesmas mãos, se a gente não faz a higienização correta, a gente está levando o vírus para aqueles outros pacientes. Então aí acontece infecção cruzada e por aí vai, né? Então, quando a gente está trabalhando num lugar onde tem mais de um paciente, a gente tem que ter muito cuidado. Entre um paciente e o outro, a gente tem que fazer a higienização das mãos, né? Entre um paciente e outro, a gente precisa garantir que os vírus e bactérias que estão na pele de um ou estão na via respiratória de um não vão parar no outro, senão aí faz a infecção cruzada e aí a infecção, né, ou melhor, aí essa contaminação do vírus, ela aumenta de uma forma terrível, né? Então, ficar muito atento com isso que foi falado, tá? Nesses momentos é muito importante que a gente faça o quê? Que a gente pense também na nossa própria preservação. Então, quer dizer, além de que você esteja bem para atender os outros, primeiramente você tem que estar bem, né, para você mesmo. Você tem que evitar ficar doente, porque você doente vai ser afastado do teu trabalho, vai gerar um buraco na escala onde você trabalha, né? Se você trabalha, por exemplo, num posto de saúde, numa ala Covid de um hospital, então você tem que fazer todo o possível para você não se contaminar, tá? Um profissional de saúde que está bem preparado, ele vai conseguir manter então os pacientes seguros e também vai conseguir manter a sua própria família mais segura, né? Então,
tem que estar muito atento para que você não acabe não levando essa infecção para outros pacientes e também para a tua própria casa, tá certo? Agora a gente vai falar então só para relembrar para vocês, né, aqueles 5 momentos. Isso aqui é muito falado no curso de enfermagem, a gente bate muito nisso, porque a gente tem pelo Ministério da Saúde 5 momentos onde a gente deve estar higienizando as mãos, né? Lembrando que a higienização das mãos ela pode ser feita desde álcool 70, ela pode ser feita com algumas outras substâncias antissépticas, mas também pode ser feita com água e sabão, tá? Então vamos relembrar então agora um pouquinho, a gente já falou um pouco da importância de higienizar as mãos, vamos relembrar então a importância, né, os momentos onde a gente tem que estar muito mais atento. Se a superfície que eu encosto está contaminada, né, eu preciso ficar atento. Então, se eu encostei numa superfície potencialmente contaminada, eu preciso higienizar as minhas mãos, né? Lembrar que todas as superfícies têm que ser higienizadas com uma frequência muito maior do que antes do coronavírus, né, para que a gente tenha uma diminuição realmente da transmissão do vírus. Senão a gente vai estar sempre com surto, sempre com UTI lotado, sempre com o número de óbitos lá em cima, tá? Então, o primeiro momento que a gente tem para higienizar as mãos é antes de encostar em algum paciente, tá? Antes de encostar no paciente, eu vou higienizar minhas mãos. Por quê? Porque senão eu vou acabar levando alguma coisa que já esteja nas minhas mãos pro paciente, né? Chego a trabalhar numa unidade de saúde, coloco minha paramentação, uma boa higiene das mãos, e aí eu vou, né, colocar luva, dependendo do procedimento que eu for realizar, tá? Então isso é muito, muito importante. Também vou higienizar minhas mãos antes de realizar procedimentos limpos, né? Então aqueles procedimentos que são realizados no hospital, que são considerados limpos, eu preciso higienizar as minhas mãos antes de fazer ele. Então, por exemplo, eu vou aplicar um colírio no olho de um paciente, vou fazer uma aspiração de secreção, né, de um paciente, vou fazer um curativo, vou preparar um medicamento que vai ser administrado no paciente, vou mexer com uma sonda, vou mexer com um catéter, alguma coisa assim. Eu preciso, antes disso, higienizar muito bem as minhas mãos. Isso é importante tanto para a proteção do paciente, né? Então, quer dizer, eu vou estar garantindo que para ele não vai chegar nada contaminado, não vai chegar nada de vírus, bactéria, nada assim, e aí a gente diminui também a infecção cruzada no ambiente, fica tudo mais fácil, né, no ambiente de trabalho que a gente tem. Também devo higienizar minhas mãos depois de ter o risco de eu ter me exposto, né, de eu ter me encostado em algum líquido, em algum fluido corporal do paciente, né? Então, por exemplo, estou trabalhando, vou no quarto do paciente e o paciente tosse, né? Eu não sei se encostou alguma coisa, se um pouco de catarro, um pouco de saliva, de secreção do paciente veio na minha roupa, mas é possível, né, que alguma coisa muito pequena que eu não tenha visto tenha vindo, né, encostado na minha roupa. Eu preciso higienizar minhas mãos depois disso, senão eu vou me contaminar, né, quando eu encostar essas mãos sujas no meu olho, na minha boca, no meu nariz, ou então eu vou contaminar o próximo paciente que eu vou atender, tá? Então, esse é um exemplo, mas a gente tem, por exemplo, a gente falou de curativo, a gente falou de aspiração de secreção. Se eu vou fazer algum procedimento com o paciente onde existe risco de fluido, seja xixi, cocô, sangue, né, catarro, pus, né, de uma infecção, de uma ferida, alguma coisa, eu tenho que, depois que eu termino esse procedimento, eu vou higienizar as minhas mãos mais uma vez. Vocês vão ver que lavar a mão nunca é demais, né? E aí, de modo geral, depois de ter contato com algum paciente, claro que eu não vou conseguir muitas vezes lavar minha mão com água e sabão cada vez que eu encostar em cada paciente, mas eu devo andar com um frasquinho de álcool, pode ser álcool gel, pode ser álcool líquido a 70%, encostei no paciente, terminei o que eu ia fazer, alquinho na mão, dá uma passada, esfrega bem, né, dedinho, as unhas ali, até o álcool evaporar, para que a gente tenha um risco muito menor de transmitir, né, a doença para as outras pessoas. Isso tem que ser realizado, então, entre um paciente e outro, quando eu encostar em objetos que estão próximos do paciente, isso vai ter que ser feito, tá certo? O outro momento, então, o quinto momento que a gente tem para higienizar as mãos é depois de ter contato com áreas próximas do paciente. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fui lá no quarto do paciente, né, vou fazer um procedimento no hospital lá, e aí coloco minha bandeja, né, no bidê ali do paciente, e eu percebo que faltou alguma coisa. Só que até isso eu já, de repente, encostei no cobertor dele, porque eu precisava descobrir o braço dele para poder visualizar uma veia, por exemplo, alguma coisa assim. Acabei encostando no própria mesinha, no bidezinho. Então eu encostei nos objetos. Lembra, esse paciente está ali dentro do quarto 24 horas por dia. Ele está respirando ali dentro, ele está tossindo, ele está espirrando, ele está falando, às vezes está com o celular ligando, e as gotículas vão saindo e vão caindo por tudo,
Então, depois de ter contato com os objetos do quarto do paciente, eu também preciso higienizar minhas mãos. Então, por exemplo, eu vi que faltou uma coisa, eu vou voltar lá para o posto de enfermagem buscar. Mas antes de eu chegar lá no posto encostando em tudo, eu higienizo novamente as minhas mãos com álcool. Por isso que nas unidades de saúde tem que ter aqueles dispenser de álcool próximos ali. Então, um quarto, um dispenser, um quarto, um dispenser. Para eu estar no corredor, eu apertar ali e álcool gel, né, na minha mão. Não vou conseguir ficar lavando a mão 50 vezes por hora, mas eu posso passar álcool gel sim e devo passar depois de ter contato com os objetos do quarto do paciente.